Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede então as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulher e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos presentes, irmãos e irmãs que nos acompanham por meio da rede social Facebook, hoje no dia dedicado ao sacerdote, a igreja traz para nós uma mensagem bonita a partir da palavra proclamada. Começando pela primeira leitura, o profeta Isaías, ele diz que Deus faz um convite. O convite é: vinde a mim, vocês que estão com sede, e faz um outro convite: vinde a mim, vocês que estão sem dinheiro. Que coisa bonita o convite de Deus. Eu ficava rezando hoje, meditando e pensando: dinheiro é uma necessidade material e secundária na nossa vida. Sem dinheiro a pessoa pode viver mal, mas vive. Agora, a água que mata a sede, ela responde uma necessidade vital, ou seja, sem água ninguém pode viver. Então o convite de Deus é para dizer que Ele pode responder todas as nossas necessidades, sejam materiais secundárias, sejam necessidades vitais ou espirituais. Então, um convite bonito, que nos leva a uma meditação ainda muito mais profunda.
Depois o Salmo 144, ele vai concluir esse pensamento quando diz para nós: o Senhor é bondoso para com todos, bondoso para com aqueles que têm necessidades materiais, necessidades vitais, espirituais. Ele é sempre a resposta. Então, minha irmã, meu irmão, somos convidados a acolher este convite de Deus, ir a Ele, ir como pessoa carente que tem todas as necessidades da vida, porque Ele é a resposta. Somos convidados a pensar em nós mesmos e a pensar em outras pessoas que têm tantas necessidades e que precisam buscar uma resposta, e a resposta maior é o encontro com este Deus que é maravilhoso. O Evangelho traz para nós a grande narração da multiplicação dos pães e dos peixes. Este Evangelho ele tem uma base lá no livro dos Reis, quando o profeta Eliseu ele multiplicou 20 pães pequenos, e conseguiu saciar a fome de 100 homens, pessoas adultas. E nós encontramos este Evangelho hoje, esta narração, diante de necessidades. As pessoas estavam ali, diz o Evangelho, uma grande multidão, se encontrando com Jesus, buscando resposta para as suas necessidades. Tanto é que o Evangelho diz que ele curou muitas pessoas que necessitavam de saúde, os abençoou, estava ali. E de repente Jesus percebe a outra necessidade, que é a necessidade da fome. E diante da fome, ele faz este grande milagre, chamado multiplicação dos pães e dos peixes, repito. E aqui eu ficava rezando, meditando, e pensando em 3 verbos ou ações que acompanham este Evangelho. Uma ação é a doação. Jesus, para multiplicar os pães e os peixes, precisou que alguém os doasse. Tem narração que diz que foi uma criança que chegou com os pães e os peixes. 5 pães e 2 peixes. Então a palavra doação. A segunda é a multiplicação, porque ao quem doou, Deus multiplicou. E a terceira ação é a palavra distribuição, ou seja, partilha propriamente dita. Aqui, minha irmã, meu irmão, são 3 ações, 2 humanas e uma de Deus. Alguém doou, Deus multiplicou, e os discípulos distribuíram ou partilharam, para dizer que Deus pode fazer quaisquer que sejam os milagres, mas Ele sempre pede a participação humana. O bem que Deus faz a nós hoje, Ele exige de cada um de nós, mesmo Ele multiplicando os seus dons, mas Ele exige que nós sejamos capazes de doar e também distribuir. É bonito pensar nisso, para a gente não se iludir e ficar por aí levantando as mãos para o céu, pedindo que Deus faça tantos milagres, sem a gente fazer a nossa parte. É bom termos esta convicção. E aqui gostaria de dizer ainda que esta doação, multiplicação e distribuição dos pães e dos peixes tem também, segundo a teologia,
da nossa igreja, duas dimensões. Uma dimensão é material e a outra é espiritual. As pessoas realmente estavam com fome, estavam com o estômago doendo, precisando do alimento material, e todos nós carecemos de pão, e é por isso que aconteceu o grande milagre, humano e divino. E nós pensamos hoje, este momento que nós vivemos, este tempo da pandemia, o mundo tem mostrado muito isso para nós, a expressão da solidariedade. A igreja, tantas outras instituições têm dado as mãos e assim fizeram tantas campanhas e continuam fazendo campanhas solidárias para responder necessidades básicas de pessoas. E se não fizesse assim, o espírito cristão naturalmente esfriaria. Mas a gente vê que nessas oportunidades, o espírito cristão, ele motiva, ele acende corações de pessoas para fazer o gesto da doação dos dons que já são multiplicados por Deus e ao mesmo tempo a distribuição, e assim o evangelho acontece na prática. Que coisa bonita! E nós louvamos a Deus por tantas ações que têm acontecido na região próxima, aqui também e no mundo afora. E a dimensão espiritual, quando Jesus diz aos discípulos: não deixe o povo ir embora, se o povo tem necessidade, dai-vos mesmo de comer. Aqui também tem um segundo sentido, que é o pão da Eucaristia. O nosso povo tem fome, o nosso povo tem sede, mas tem fome e sede espiritual de Deus. A nossa igreja, através da missão, ela tenta fazer um trabalho para mostrar o valor da Eucaristia, porque no interior, no coração, no sentimento de cada pessoa tem necessidade que só o encontro com Jesus eucarístico é capaz de responder. E neste dia do sacerdote, neste mês vocacional, nós somos convidados a pensar que o padre é esta pessoa indicada, ordenada pela igreja para, pela força e a luz do Espírito Santo, transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus, e que vem de fato responder à grande necessidade espiritual. Louvemos a Deus pelo Padre, louvemos a Deus pela igreja, pela comunidade, pela Eucaristia. Pedimos a Deus que nos dê inspiração cada vez mais para ajudar a tantas pessoas a compreender o sentido da Eucaristia, a presença de Deus, e assim mais pessoas conosco possa responder o convite de Deus no começo da liturgia de hoje: vinde a mim, todos vós que têm sede ou que têm necessidade material, porque Ele mesmo, o próprio Deus, é a grande resposta. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo seja a força motivadora, inspiradora da nossa igreja, de você, de todos nós. Louvado seja